Boa noite. Você que está aí conosco nesse culto, início desse culto, mais uma vez para adorarmos o Senhor. É tão bom podermos tirar um tempo da nossa vida para adorar esse Deus. Você que vai estar aí nos ouvindo, chama aí sua família, seus filhos, esposo, esposa, para estarmos juntos adorando esse Deus que é digno de ser louvado e adorado. Depois desse dia tão abençoado, né? Dia das Mães, podemos reunir os nossos filhos, né? Hoje estava falando, o maior presente que uma mãe tem é os próprios filhos, né? Eles nos trazem um presente, mas na verdade o presente maior é que Deus nos deu filhos abençoados, né? Que bom que nós podemos ter esses presentes nas nossas vidas. Aí na tua casa, querido, pega a palavra do Senhor e quero que você está lendo em Filipenses 4. Pega aqui a palavra do Senhor, a Bíblia, que é algo tão precioso para nossas vidas. Às vezes nós achamos que temos muitos bens, né? Que temos muitas coisas valiosas, mas na verdade, querido, o maior tesouro que você tem é a palavra do Senhor, é a Bíblia que está aí na tua casa, porque ela é regra de vida, ela é padrão para nós, ela é conforto, ela é renovo para as nossas vidas. Então você tem aí na tua casa o maior bem que o homem pode ter, que é a palavra do Senhor. Abre aí comigo, aí na tua casa, em Filipenses 4, versículo 4 em diante, fala assim a palavra do Senhor. Alegrei-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Olha que coisa, querido, que a palavra do Senhor está te falando nessa noite. Alegrai-vos sempre no Senhor. Muitas vezes você está procurando alegria em homens, em pessoas, em coisas, mas é que a palavra do Senhor te fala, alegrai-vos no Senhor, porque só Ele pode nos trazer alegria verdadeira. E seja a vossa moderação conhecida por todos. E perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Só até aí, queria estar lendo com você. Que a paz de Deus esteja sobre as nossas vidas, que a graça de Deus esteja sobre a tua casa, essa paz que excede todo entendimento. Muitas vezes as pessoas não entendem como que nós podemos ter paz a respeito de toda a situação que nós podemos estar vivendo. Na verdade, querido, nós temos paz porque sabemos que Deus está no controle das nossas vidas. A palavra do Senhor é tesouro para nós, ela é a maior bênção que você pode ter. E no versículo 8 fala assim: finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro e tudo que é amável, e tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que está ocupando o vosso pensamento? O que está aí na tua mente? Né? O que você tem tomado para a tua mente? Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é aplausível por Deus, tem que estar ocupando a tua mente. A palavra do Senhor tem que ocupar a sua mente, a sua vida. Que em nome de Jesus você possa estar tomando posse dessa palavra e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. Queria convidar você para estarmos fechando os olhos e orando ao Senhor nessa noite. Se muitas vezes algum pensamento mau, alguma ansiedade tem vindo no teu coração, aqui essa palavra em Filipenses fala, se você está ansioso, chega diante de Deus com súplica e oração. Se você está passando por alguma situação difícil, chega agora diante de Deus. Eu ainda estava pensando nesse versículo hoje. Chegar diante de Deus. Estou ansiosa. A palavra do Senhor está aqui falando.
chegue diante de Deus com a tua súplica e com a tua oração. Como isso, querida, é chegar diante do Senhor e falar: Deus, meu coração está ansioso por essa situação. Suplicar ao Senhor para Ele tirar essa ansiedade, te dar segurança que Ele está abençoando e trazendo paz sobre a tua vida. Vamos estar orando ao Senhor. Jesus, nós te louvamos nessa noite. Te adoramos de todo o nosso coração. O Senhor é muito bom, Pai. Senhor, nessa noite nós te pedimos, ó Deus, que Teu Espírito Santo possa nos ensinar, Senhor. Quantas vezes, Deus, erramos, quantas vezes passamos por situações difíceis, ó Deus, porque não chegamos até Ti, não oramos, não buscamos do Senhor. Senhor, quantas vezes, ó Deus, nossos pensamentos estão turbados, ó Deus, quantas vezes pensamos o que não devemos, mas nós te pedimos nessa noite que os nossos pensamentos, a nossa mente esteja cativa no Senhor, Pai. E que tudo que é bom, que a Tua palavra, Senhor, seja real em nossa mente, Pai. E que nosso coração entenda que a Tua palavra, ela é paz para nós, Deus. E que a Tua paz, ó Deus, esteja sobre nós nessa noite. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em falar aos nossos corações. Nós te adoramos e nós te louvamos e nós te glorificamos. No nome santo de Jesus. Amém? Vamos estar louvando o Senhor nessa noite. Aí na tua casa, querido. Desliga a televisão. Começa agora a adorar esse Deus. Esse Deus que é digno de receber toda adoração. Começa a agradecer ao Senhor, porque Deus está aí na tua casa. Agradecer ao Senhor por esse dia tão abençoado que Deus te deu. Por essa semana que Deus te deu. Uma semana abençoada. Uma semana cheia da paz dele. E que essa semana que vai começar não vai ser diferente, porque Deus está presente. Comece a adorar o Senhor aí na tua casa. Se você está com alguma situação difícil, coloque diante do Senhor, porque Ele está aí na sua casa para te abençoar. Em nome de Jesus. Glória a Deus, louve realmente o Senhor com muita alegria no teu coração, porque dele vem a nossa força, dele vem a nossa paz, dele vem a nossa alegria. Louve ao Senhor. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Ó Deus, venhas pra sempre, és Deus eternamente. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus. Tua força lançada no lugar, tu és o nosso protetor, Deus consolador. Em ti seremos como dragão. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Ó Deus, venhas pra sempre, és Deus eternamente. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus. Tua força nos ampara no lugar, tu és o nosso protetor.
Jesus. Mas eu sei que tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais. Mas eu sei que tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais. Minhas lágrimas enchem os seus olhos, o meu clamor está escrito no seu livro. As muitas águas não podem afogar, não. Estou esperando a luz em meio à noite. Sei que tenho brilho, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais. Mas eu sei que tenho brilho, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais. Aleluia, porque nós confiamos no Senhor Jesus. Aleluia, eu queria convidar mesmo a você a se entregar na presença do Senhor nessa noite. Entra agora com todo o teu coração, com toda a tua força dentro da presença dEle. Adora o santo nome dEle. Agradece o nome de Jesus. Nós só queremos te agradecer, nós só queremos te agradecer, nós só queremos te agradecer porque tão grande é o teu amor, tão grande é a tua misericórdia pelas nossas vidas. Nós queremos te louvar, Senhor Jesus. É o Senhor, vivo de louvor na cidade do nosso Deus, o Santo Monte. És a alegria de toda a terra. É o Senhor que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Queremos Maria,
sentir o tocar em nossas vidas, confiando sem teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e ser. Senhor, eu digo de louvor, a cidade do nosso Deus, o Santo Monte, és a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. E por isso diante deles prostramos e com a gente do Senhor agora no meio. Enche-se tudo, queremos o teu nome agradecer e agradecer-te por todas nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Que grande és tu. Entregue agora teu coração diante da presença do Senhor. Agora o reino do Senhor, agora o Senhor dos Senhores. Engrandece o nome daquele que é digno de todo louvor. Engrandece o nome daquele que é digno de toda honra e toda glória. Nós te exaltamos ao Senhor, te exaltamos no nosso coração. Oh Jesus, recebe o nosso louvor, recebe Jesus. É por Senhor que estamos aqui. É para adorar teu santo nome, é para te agradecer, é para te bendizer. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu. Solta a tua voz agora pro Senhor e louva o nome dele, pro mais grande e pro mais santo. Que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, que grande és tu, maravilhas fazes
Pelas mães, com a qual o Senhor tem tanto nos abençoado as nossas vidas. Agradece o Senhor agora pela tua família. Agradece o Senhor, meu irmão. Abre os teus lábios, agradece o Senhor. Eu disse que teu nome para todos sempre. Traz esse sentimento de gratidão agora sobre o teu coração. Traz esse sentimento de gratidão por tudo que o Senhor já fez na tua vida, por aquilo que Ele ainda vai fazer. Nós te exaltamos, nós te agradecemos, Deus. Não há palavra, Deus, no nosso coração para agradecer, Deus, a tua bondade, Deus, a tua presença, a tua misericórdia, Deus, a tua graça que é renovada sobre as nossas vidas, Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Boa noite, meu irmão, paz do Senhor, que a minha voz, que essas imagens que estão sendo geradas agora pelo Facebook, possa chegar até a tua casa, até a tua vida, como realmente algo especial de Deus. Em primeiro lugar, nessa noite, eu queria dar um grande abraço a todas as mães. Queria dizer para você, mãe, que você é sem dúvida uma das
maiores bênçãos de Deus aqui na terra. Uma das maiores bênçãos. Eu falo assim que o amor de mãe é tão grande. Estava comentando hoje com a Vanessa. O amor de Deus é tão grande, tão grande, e o amor de mãe é comparado ao amor de Deus. Olha só. E não há como negar. Ninguém pode negar isso, né? Então eu quero te falar, mãe, você é uma dádiva de Deus nas nossas vidas. Que você, mãe, seja sempre uma mulher sábia, que você sempre tenha uma palavra de sabedoria, que você sempre seja bênção e bênção e bênção na vida dos seus filhos, na vida de toda a sua família. Que a mão poderosa de Deus realmente seja sobre a tua vida, mãe. Eu queria orar nessa noite em favor da tua vida. Queria que vocês todos fechassem os olhos, acompanhassem essa oração e estivessem também ligando essa oração no céu comigo. Amém? Feche os teus olhos. Ó Deus maravilhoso, quero te agradecer imensamente pela vida de cada mãe que agora está ouvindo, ó Deus, esse culto, participando desse culto em louvor a Ti, ó Pai. Ó Deus, que cada mãe possa sempre, ó Deus, ter a Tua bênção, a Tua graça, a Tua direção, que elas tenham sabedoria vinda do alto, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Que a cada dia o Senhor esteja sustentando e fortalecendo. Eu sei e entendo, ó Deus, que as mães são verdadeiras guerreiras, ó Pai, principalmente as mães que são tementes a Ti, ó Deus. Ah, Deus, o Senhor tem dado a elas, ó Deus, uma grande arma para poder abençoar toda a família, Pai. São as orações, ó Deus, são o carinho, o amor, ó Deus, que cada uma delas tem tido por todos nós. Ó Deus, abençoe essa mãe que está me ouvindo agora. Talvez exista algum coração de mãe que está apertado agora, está, ó Deus, sendo afligida por algum mal, e eu te peço, ó Deus, a Tua bênção sobre essa mãe. Guarda, Senhor Deus, livra do mal, que a Tua destra fiel esteja sobre a vida dessa mãe, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Queria que você abrisse aí a tua Bíblia aí na tua casa, em Hebreus capítulo 25, do versículo 27 em diante. Estaremos trazendo uma palavra de Deus ao teu coração nessa noite. Espero que essa palavra possa chegar não apenas como uma palavra qualquer, mas que seja algo espiritual penetrando agora, não apenas na tua vida, mas também na tua casa, na tua família, e que essa palavra possa trazer sobre você algo especial de Deus. Nós sabemos muito bem que sem fé nós estamos completamente alienados de Deus. Sem fé nós estamos tão distantes de Deus, né? Porque a palavra de Deus fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu tenho falado inúmeras vezes essa grande verdade, essa grande realidade, que nós temos que nos alimentar, temos que alimentar a nossa fé todos os dias. A nossa fé, ela não pode ser enfraquecida, principalmente em dias de dificuldades, em dias de crise, tais como nós estamos vivendo esses dias. Então, que a tua fé seja alicerçada, seja aumentada, seja fortalecida nessa noite através dessa palavra. Esse texto é um texto que eu amo demais. Eu já preguei algumas vezes sobre esse texto, e a palavra de Deus, ela é sempre viva e eficaz. A palavra de Deus, ela nunca fica ultrapassada, ela nunca fica velha, pelo contrário, a palavra de Deus sempre opera em nós novidade de vida, novidade de pensamentos, novidade de sentimentos. Então, meu irmão, liga aí o teu coração nessa palavra. Não deixe que essa palavra passe na tua vida como um relâmpago, como algo tão passageiro que só naquela hora que trouxe algum alívio, alguma esperança, mas depois entrou no esquecimento. Não, a palavra de Deus tem que ser guardada, as 7 chaves no nosso coração. Nós não podemos permitir que a palavra de Deus seja roubada de nós. Não podemos, meu irmão. Tem uma passagem bíblica que fala a respeito das sementes que foram lançadas. E essas sementes são comparadas com a palavra de Deus.
e aquelas que caíram à beira do caminho, não vingou, aquelas que caíram também no meio do espinho, não vingou, né? Mas ela encontrou uma terra fértil, e nessa terra fértil, preparada, ela cresceu e ela frutificou. Então, que essa palavra na tua vida, meu irmão, seja uma palavra que possa ser plantada no teu coração, que não seja arrancada por nada, por ninguém, mas que seja uma palavra que possa edificar a tua vida, para trazer grandes frutos sobre a tua vida. Abre então aí a Bíblia em Gênesis capítulo 25, do versículo 27 em diante. Diz assim, a palavra de Deus: cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmurecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamaram aquele lugar de Edom. Disse Jacó: vende-me o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito da primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. As nossas vidas, meu irmão, elas são feitas de decisões e posicionamentos. Todos os dias na nossa vida nós vamos ter que tomar decisões, não é verdade? Pode ser uma decisão pequenininha, aparentemente tão pequena, mas de repente uma decisão que às vezes aparentemente é tão pequena, ela pode sim fazer algo grande na nossa vida. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. E muitas das decisões mais importantes que nós tomamos na nossa vida, elas acontecem em meio à crise, em meio a dificuldades. Então, com certeza de suma importância que a cada dia da nossa vida nós estejamos tomando decisões acertadas. Alguém pode perguntar: pastor, como eu posso tomar decisões acertadas? Sabe como, irmão? Quando você tem comunhão com Deus, quando você tem íntima comunhão com Deus, quando você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, certamente você vai poder tomar decisões acertadas na tua vida. Então, como que é importante todos os dias da nossa vida nós estarmos em comunhão com Deus? Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer nessa noite é essa: como que está a tua comunhão com Deus? Será que você tem tido tempo realmente para passar na presença de Deus em oração? A palavra de Deus ela é tão forte, tão interessante, que ela fala assim, para nós orarmos sem cessar. Quantas vezes já falei sobre isso? Será que é possível nós orarmos sem cessar? 24 horas por dia? Com certeza é. Com certeza é. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Olha só como que é interessante isso. Muitas pessoas desobedecendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala assim: não andeis ansiosos em nada, antes de tudo apresentai a Deus os vossos pedidos em oração. Mas, ao contrário disso, sabe o que muitas pessoas fazem? Elas vivem 24 horas ansiosas, totalmente ansiosas, preocupadas
com as coisas do próprio dia, com as coisas de amanhã. Amanhã nem chegou, ela já está preocupada com coisas do outro mês. Como será que eu vou fazer para pagar a conta do mês que vem? Tem pessoas que já estão preocupadas com o ano que vem. E aí a ansiedade, ela é tão terrível nas nossas vidas que ela é a responsável por muitas e muitas enfermidades. Mas isso eu estou falando para você só como uma comparação, porque se existe pessoas que constantemente estão ansiosas, 24 horas por dia ansiosas, até mesmo dormindo, e aí tem até pesadelos, e outras têm insônia, não conseguem nem dormir por causa da ansiedade, quanto mais, meu irmão, nós podemos estar em plena comunhão com Deus, em oração ao nosso Deus, a cada segundo da nossa vida. É possível? É possível. Se você não acredita que seja possível, faça uma experiência, comece a buscar a Deus a todo instante da tua vida, esteja ligado ao Senhor. Ah, pastor, mas eu trabalho, como é que eu faço para estar em comunhão com Deus? Experimenta, meu irmão, experimenta, começa a orar, mentalmente, começa a estar ligado realmente em Deus, está trabalhando, ó Deus, isso aqui, como é que eu faço? Me dá sabedoria, me dá inteligência. Ou então, em uma hora de vitória, ó Deus, muito obrigado pela vitória, te agradeço por essa bênção, constantemente você pode estar ligado em Deus, meu irmão. Então, com certeza, nós temos sim, meu irmão, essa condição de estar em plena comunhão com Deus. E isso é o quê? Isso é um posicionamento. E é por isso que é importante que a cada instante da nossa vida, cada decisão, cada posicionamento, nós podemos sim estar apoiados em Deus, seguros em Deus, alicerçados em Deus. Amém, meu irmão? Sabe que eu mais prezo quando eu estou pregando? Olha só, isso é muito, muito importante isso. Nós nunca podemos pregar algo que nós não praticamos. Existem pessoas 100% corretas, 100% irrepreensíveis, inculpados? Não estou falando disso, meu. Todos nós muitas vezes erramos, é verdade, nós somos falhos, mas isso não impede que nós podemos prosseguir, podemos melhorar, podemos caminhar a cada dia, mais próximo de Deus, em maior comunhão com Deus. Mas vamos voltar para o nosso texto. Essa passagem nos fala sobre os dois filhos de Isaac. E é interessante que Esaú era o mais velho, e ele era o orgulho do seu pai. Seu pai, todas as vezes que certamente precisava de alguma coisa, ele recorria a Esaú. Esaú era um perito caçador, certamente isso enchia de orgulho a Esaú, e naquela época isso é tão importante. E nós vemos que Esaú, ele era realmente um primeiro filho, o primogênito, e isso também lhe trazia e garantia a ele outros privilégios. Naquela época, o filho primogênito, ele tinha por direito uma herança maior entre todos os filhos. Ele tinha por herança também ser o líder da sua casa, não apenas materialmente, profissionalmente falando, mas principalmente espiritualmente. Sobre ele recaía a unção do pai dele, que lhe garantia para que ele pudesse ser a pessoa que ia representar o pai futuramente. Olha só que bênção. Então, naquela época, certamente o filho mais velho, ele já era contemplado, ele tinha alguns direitos a mais do que os outros irmãos. Esaú, por ser o primogênito, ele tinha então essa grande vantagem. Mas certo dia, Esaú se deu mal nas suas caçadas, nos seus empreendimentos. E de repente ele chega perto do seu irmão mais novo e lhe fala: olha, não consegui caçar nada hoje, estou morrendo de fome e eu preciso de um alimento. E Jacó aproveitou aquela situação e lhe fez uma proposta:
tudo bem, eu tenho alimento aqui. Só que em troca do meu alimento, eu quero o direito que você tem, que é o direito da primogenitura. Pensa bem. Acabei de falar sobre decisões na nossa vida. E ali estava uma grande decisão que certamente Esaú tinha que tomar, e certamente isso iria influenciar o restante da sua vida. Você está entendendo? Quantas e muitas decisões que nós tomamos e elas influenciam no restante da nossa vida, e não apenas na nossa vida, mas também na nossa descendência. E quando eu estava lendo esse texto aqui, eu me lembrei de um episódio que aconteceu com meu pai. Mais ou menos nos anos de 1950, meu pai teve uma grande oportunidade de mudar aqui de Machado, de Minas Gerais, e ele ia morar no Paraná. Naquela época estava tendo grandes plantios de café lá no Paraná, uma terra excelente, uma terra maravilhosa. E aí ele chamou minha mãe, e eles foram com os 2 irmãos mais velhos meus, e foram para o Paraná. E foram lá para ver as terras, para ver se realmente eles acostumariam lá. E eles fizeram essa viagem. Uma viagem, naquela época, muito mais difícil do que hoje. Hoje nós temos tanta facilidade para isso. E chegando lá, meu pai orou, pediu direção para Deus. E no final daquela viagem, o meu pai e a minha mãe resolveram que não estariam mudando para o Paraná. Eles resolveram ficar aqui mesmo, em Minas Gerais. Olha só, uma decisão que meu pai podia ter tomado, há tantos anos atrás. Certamente influenciaria tantas coisas, principalmente na minha vida, na vida dos meus netos, na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa. Olha só, quanta coisa diferente poderia ter acontecido se meu pai tivesse mudado para o Paraná naquela época. Então isso é só um exemplo que eu estou citando aqui, como decisões na nossa vida podem afetar totalmente o nosso futuro e a nossa descendência. E foi exatamente isso que aconteceu com esses 2 personagens bíblicos aqui, Esaú e Jacó. O que Esaú fez, meu irmão? Esaú trocou o seu direito de primogenitura em troca de um simples prato de lentilhas. Eu te pergunto nessa noite, será que Esaú morreria naquele dia de fome? Será? Eu não acredito. Não sei o que você pensa a respeito disso, mas eu não acredito. Eu acredito nas bênçãos e nas promessas de Deus. E existia sobre a vida de Esaú uma grande promessa, porque ele era o primogênito de Isaac. E aí a história foi mudada. Hoje, quando nós lemos sobre os patriarcas de Israel, nós lemos o quê? Abraão, Isaac e Jacó. E Esaú? Esaú, ele quase não é mencionado dentro da palavra de Deus. Quer dizer, ele fez uma escolha, uma simples escolha, talvez em frações de minutos, e ali ele vendeu o seu direito de primogenitura. Na realidade, meu irmão, ele vendeu o seu direito espiritual, o seu direito de ter sobre a sua vida uma unção de Deus, que estava sobre Abraão, que estava sobre Isaac, e que agora certamente seria sobre a vida de Esaú. Então, está aqui essa passagem, uma passagem tão simples da palavra de Deus, mas que nos mostra como que faz diferença escolhas e decisões que fazemos na nossa vida. Se você puder, aí na tua casa, se você estiver com a tua Bíblia, creio que você está, abre a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Diz assim, versículo 23.
Vamos ler o 22 e o 23. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja do quê? Dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados. Saiba disso nessa noite, meu irmão. Você que é salvo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, você que tem a certeza da tua salvação eterna, você que já nasceu de novo, você é nova criatura, você não nasceu apenas da carne, mas você nasceu do Espírito. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Ah, meu querido, a palavra de Deus está falando aqui, ó, a igreja de quem? Dos primogênitos. Sabe o que significa primogênito? Primogênito significa primeiro, e diante de Deus é exatamente isso que você é, meu irmão. Você é o primeiro. De repente existe muitas pessoas, meu irmão, que se acham os piores, e aí começa a explicar por que ele se acha o pior. Ah, você não sabe quem que foi minha mãe, você não sabe quem que foi meu pai, você não sabe o exemplo que eu já tive na minha vida, exemplo negativo na minha vida, dos meus tios, dos meus avós, nenhum deles serviram a Deus. Não importa, meu irmão, o passado, o que importa é o presente. O que importa é que hoje você está diante da palavra de Deus, e hoje você pode entender que você é o primeiro diante de Deus. Você não é o segundo, e muito menos o último, mas você é o primeiro diante de Deus. Todos nós, Deus nos olha assim. A palavra de Deus fala assim, que Deus nos amou de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que nós não pereçamos. Ele morreu na cruz para isso, meu irmão, para nós não perecermos nas nossas fraquezas, nos nossos fúteis sentimentos. Você já reparou, meu irmão, que em momentos de crise as pessoas têm sentimentos fúteis? As pessoas ficam com uma casca de ovo, e qualquer notícia, qualquer coisa, isso já deixa as pessoas nervosas, apavoradas, achando que não vai vencer, achando que é o fim do mundo, que as coisas não vai dar certo. Não, meu irmão. Quando você tem uma fé verdadeira no Deus verdadeiro, no Deus da Bíblia, aí você começa a entender coisas que você não sabia antigamente, que você não tinha noção, que você não tinha discernimento espiritual. Mas através da Bíblia nós vamos crescendo em entendimento, em sabedoria, em discernimento diante de Deus, e começamos a entender as grandes verdades espirituais que podem e mudam as nossas vidas completamente. E aí, nesse texto, nós podemos entender algo muito importante no mundo espiritual. E nós podemos entender que nós somos o primogênito, nós somos o número 1 para Deus. Nós não somos o segundo, o terceiro, não. Nós somos o número 1. Então, meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa nessa noite. Não aceite sobre o teu coração, sobre a tua mente, não aceite em momento nenhum que Deus te abandonou. Ah, pastor, mas você não sabe o que aconteceu na minha vida. Eu pequei. De repente tem pessoas até mesmo que erram, e erram tão feio. Tem pessoas que muitas vezes adentram no mundo de prostituição. Tem pessoas que adentram no mundo até mesmo de drogas, de bebidas, de vícios terríveis. E aí a pessoa muitas vezes se sente o pior dos piores dos piores. Ah, pastor, você não sabe o que aconteceu comigo. Quantas vezes eu já escutei essa frase. Meu irmão, é terrível quando nós erramos. Como é terrível. Só que nós não precisamos continuar no erro. Nós podemos mudar. Nós podemos tomar uma atitude, de buscar a Deus, de entender as coisas de Deus, de caminhar no caminho do nosso Deus maravilhoso. Eu quero te falar nessa noite, meu irmão, a única coisa que você não pode fazer na tua vida, sabe o que é? É vender a tua bênção por um prato de lentilhas. Não venda jamais a tua bênção. Você já tem tido discernimento espiritual? Você já tem tido bênçãos espirituais na tua vida?
Você já tem a certeza da tua salvação eterna? Olha, em poucos segundos a gente fala sobre tantas bênçãos de Deus, bênçãos tão especiais de Deus, tão maravilhosas de Deus. E sabe o que acontece muitas vezes? Por alguma situação, por alguma luta, por alguma crise, de repente, algumas pessoas vendem a sua bênção por um prato de lentilha. Desistem da comunhão com Deus por coisas tão banais, tão pequenas. No caso de Esaú, eu já falei aqui. Será que Deus deixaria ele morrer de fome? Não creio. Definitivamente não creio. De alguma forma, de alguma maneira, Deus certamente traria o sustento para Esaú. Sabe o que acontece, irmão? Muitas vezes na nossa vida, Deus nos prova. A própria palavra de Deus nos fala sobre isso, nos ensina sobre isso, que a aprovação de Deus muitas vezes vem na nossa vida para provar a nossa fé. Ah, pastor, mas por que Deus faz isso? Sabe por quê, meu irmão? Porque fé que não é provada não é uma fé autêntica, não é uma fé operante. A nossa fé sempre ela vai ser provada. E quando nós somos aprovados na provação, é uma vitória, meu irmão, tão grande, tão especial na nossa vida, que vai trazer também para nós autoridade no mundo espiritual. Então, meu querido, está aqui esses dois exemplos que nós temos aqui nessa noite: Jacó e Esaú. Sabe como que Jacó ficou muitas vezes conhecido como a pessoa que trapaceou? Ele queria tanto a bênção de Deus, que ele trapaceou. Certamente isso não é algo positivo, de maneira nenhuma. Mas uma coisa eu quero te falar, meu irmão. Jacó, certamente ele sonhava com as coisas de Deus. Ele queria o mover de Deus na vida dele. Você não precisa trapacear em momento nenhum, de maneira nenhuma. Ainda mais no tempo que nós vivemos hoje, que é o período da graça. Quando você erra, quando você peca, meu irmão, nós temos um advogado diante de Deus. Ele se chama Jesus Cristo e ele advoga a nossa causa. Aliás, ele já pagou o preço dos nossos pecados. Os nossos pecados já foram perdoados e hoje nós podemos ter essa comunhão com Deus. Nós podemos andar com Deus todos os dias da nossa vida, todos os dias da nossa vida. Jacó, ele andou com Deus, ele buscou a Deus, ele teve grandes experiências com Deus. Ele pôde trazer para os seus filhos, ele pôde trazer para a sua descendência algo tão forte. Sabe o que era? Não apenas a riqueza dele. Se você acompanhar mais a história a respeito dos filhos de Jacó, você vai saber que Jacó, eles passaram por um período de grande deserto, e aí eles foram para ir para o Egito através de um dos filhos de Jacó, que era José. Eles acabaram quase que perdendo todas as coisas, todos os bens materiais que eles tiveram, mas uma coisa eles não perderam: eles não perderam o temor de Deus. E hoje nós somos testemunhas que o povo de Israel está aí, a nação de Israel está aí, e nós sabemos que é um povo realmente amado por Deus, e certamente Deus ainda vai fazer coisas tão grandes a respeito de Israel, como já tem feito. Israel é um dos países, do primeiro mundo. Israel é um país tão rico, tão abençoado por Deus. Mas eu não quero entrar nesse assunto agora. O que eu quero te falar é que você tem que ter todos os dias uma decisão na tua vida de servir a Deus. E de maneira nenhuma, por nenhum preço, não venda as tuas bênçãos. Não troque as tuas bênçãos
por um prato de lentilhas, de maneira nenhuma. Eu queria que nessa noite você estivesse agora aí na tua casa, fechando os teus olhos. Nós vamos estar orando agora. Então, meu irmão, quero te perguntar: será que nesses dias, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, será que você tem aproveitado essa oportunidade para buscar o teu Deus? Será que você tem aproveitado essa oportunidade para ler a Bíblia, para meditar nela, para buscar a Deus em oração, em comunhão? Tomara, meu irmão, que você esteja fazendo isso. Tomara que você esteja tomando decisões acertadas. Tomara que a cada dia, independente de situações que você esteja vivendo, você esteja com a tua vida em plena comunhão com Deus, buscando a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Feche os teus olhos. Ó Deus maravilhoso, está aqui a tua palavra mais uma vez. Tua palavra que é viva e eficaz. Tua palavra é exposta aqui nessa noite, através, ó Deus, desse instrumento tecnológico que é o Facebook. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra possa alcançar muitos e muitos e muitos corações. Que através dessa palavra muitas pessoas possam ser edificadas. E que cada um de nós, ó Deus, possamos cada dia mais valorizar, ó Deus, as coisas do Senhor, as coisas espirituais, a nossa comunhão contigo, o nosso testemunho, ó Deus, de crentes que somos. Ó Deus, nos abençoa. Coloca, ó Deus, nas tuas mãos poderosas essa família, Senhor Deus amado, essa casa, essa vida, Senhor Deus, que nos ouve nessa noite. Hoje é domingo, ó Deus, o primeiro dia da semana, e nós te pedimos, ó Deus, nos abençoe nessa semana. Dá-nos, ó Deus, direção em todas as áreas, ó Pai. Dá-nos sabedoria, ó Deus, que a nossa fé essa semana possa ser fortalecida, possa ser edificada, e que através da nossa fé, através da nossa vida, muitas outras pessoas possam também ser abençoadas. Nos abençoe, ó Pai, seremos abençoados. Que a tua graça, Senhor Jesus, que o teu amor, ó Deus Pai, e que a comunhão e as consolações do teu Santo Espírito seja sobre mim, seja sobre todos nós, seja sobre a tua igreja nesses dias, espalhada por toda a terra. Nos abençoe, Deus, em nome de Jesus.